Estamos de volta com o Educadoc, dessa vez recebendo o professor Vitor Rebelo e Daniel Ramos. Vitor Rebelo é licenciado em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é licenciado em Ciências Sociais também, especialista em docência para educação profissional e tecnológica. Ele é mestre em Memória Social e também é mestre em Sociologia, né? A gente Sim, fez mestrado em Sociologia juntos. exato. E nosso amigo Daniel, que é biólogo, especialista em zoologia, especialista em ensino de astronomia e atua há 15 anos na educação e atualmente é professor da João Bezerra, e Vitor, que atualmente é professor da Luiz de Camões. Exato. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. A gente começa agora a falar sobre educação e função social da escola. Por que que a escola tem uma função social? Olha, Hugo, essa pergunta é boa, se me permite, Daniel, À vontade. porque, vamos lá, quando a gente pensa a ideia da escola ter uma função social, aliás, eu penso o seguinte, Hugo, ela tem, deve ter, se ela não tem, qual seria essa função, né? Porque pensar a escola em termos funcionalistas significa que ela tem um propósito dentro de uma sociedade. Acontece que esse propósito ele pode variar de acordo com o tempo histórico, ele pode variar de acordo com a localidade, até mesmo com o sistema de ensino. Então, a própria afirmação, né, dela ter uma função, ela, na minha visão, tá, Hugo, ela reduz um pouco, essa visão, ela reduz um pouco o alcance e a amplitude que a instituição escolar tem na vida dos seres humanos. Eu penso que a escola é um espaço, é uma instituição que faz parte da vida humana, como outras instituições também fazem parte, né? Principalmente na nossa sociedade. A gente pode falar da religião, podemos falar da família, o trabalho, e a escola ela faz parte. E como tal, ela não tem só uma função, ela tem várias. Então a escola, né, é um espaço que serve para socializar, né? É uma segunda socialização na vida dos jovens, que afinal de contas, crianças e jovens, a criança entra com 2, 3 anos numa escola, ela sai praticamente adulta, com 17, 18 anos. Ao mesmo tempo, a escola é um espaço de formação educativa de um saber cultivado, acumulado historicamente, por sua vez isso é selecionado. A escola é um espaço de lazer também, por que não, né? É um espaço em que as crianças e jovens se conhecem, brincam, aprendem questões básicas como escovar o dente, até mesmo questões extremamente complexas, envolvendo equações, envolvendo abstrações. Então, no meu modo de ver, é uma instituição vital, extremamente importante, que eu acho que não tem uma função só, eu acho que teriam várias, assim, né? Eu enxergo assim, a escola como uma dimensão da vida. E aí muita coisa pode acontecer nessa dimensão, como a vida é, imprevisível, difícil de se prever, né? Imprevisível quer dizer isso. Desculpa, estou me repetindo aqui, mas o que eu quero dizer é que a escola ela é uma instituição viva e Daniel está aqui, eu estou aqui também para falar um pouquinho do nosso trabalho e a mostrar justamente como que tudo cabe numa escola, ao mesmo tempo não cabe tudo, né? Mas enfim, a gente vai testando, não existe fórmula mágica. Nós, enquanto educadores, vamos procurando do nosso jeito, através, cada um ao seu jeito, mas ao mesmo tempo nas brechas que a gente encontra dentro do sistema, muitas vezes de forma alternativa, a gente vai tentando fazer o nosso trabalho, desenvolver, e no fundo o objetivo, acho que o nosso objetivo no final é promover a melhor formação possível para os educandos, que afinal de contas é para isso que a gente está ali, né? Para que os jovens, as crianças desenvolvam-se nas suas potencialidades da melhor forma possível, por mais que seja difícil na nossa realidade. Mas aí tá aí o Daniel para dizer que a biologia mostra que a escola tem função social sim, né? Porque como é que você utiliza, Daniel, a biologia para mostrar para a comunidade escolar a importância do espaço acadêmico? Agradeço muito o convite, primeiramente, A gente né? é que agradece, cara, você Parabéns, tá Vitor, aí aqui. pelas suas colocações, foram brilhantes, concordo. Eu até acrescento um pouco, né, que creio eu que, assim, concordando inclusive com o que o Vitor falou, que um pouco do desenvolvimento científico passa por nós, dentro da escola, né? Social também, claro, lógico. E que dentro de algumas comunidades, algumas escolas têm um papel fundamental de esclarecimento de alguns problemas que estão lá, né? A gente, até dentro da nossa escola, do João Bezerra,
tem um grupo chamado Núcleo de Pesquisas Zoológicas que a gente trabalha questões da comunidade, né? É meio que um laboratório de ciências aplicadas. A gente pega o problema que tem na comunidade, trabalha dentro da escola, transforma em resposta e devolve, né? Acho que a melhor coisa que a gente consegue fazer é servir a comunidade em que a gente está inserido. Na minha cabeça, né, o meu sonho é que toda comunidade que tem uma escola, que tem um laboratóriozinho pequeno, a gente consiga fazer isso, né? O meu sonho é esse aí. Se eu puder um dia pudesse trabalhar em várias escolas, muito provavelmente, nas várias escolas que eu trabalhasse, todas elas teriam algum grupo desse que estaria ali para servir de alguma forma a comunidade, entende? Porque, bicho, a gente passa, vou falar no meu caso, né? Eu passo boa parte do meu dia dentro da escola. E se eu não puder ajudar o local em que minha escola está inserida, eu vou ajudar onde? Na minha casa, tudo bem, eu vou lá, tal, tento ajudar a minha comunidade de joia. Se eu não moro na mesma comunidade em que eu trabalho, e eu posso ajudar aquela comunidade também, mas para mim isso aí é o up, né? O plus, né? Acho que dentro da escola é um espaço que é interessante ter várias cabeças diferentes pensando, porque são vários pensamentos distintos e cada um vai ajudar à sua maneira. Eu sou biólogo, eu ajudo com a biologia, que é o que eu sei fazer. Eu não vou poder ajudar, sei lá, talvez com história. Não sou tão bom em história. Com língua portuguesa, eu sei um pouquinho, mas eu sei o meu básico, né? O professor Vitor, na língua portuguesa, provavelmente pode ajudar muito mais do que eu. Agora, como eu sou biólogo, né, eu tento ajudar da forma que eu consigo ajudar, né? O conhecimento que me cabe. Aí eu pego aquele conhecimentozinho, aquele pouquinho, junto com um pouquinho de outros amigos, chama os estudantes, a gente se junta e consegue fazer um pouco maior. Mas, aí a gente eu nem segue. acho que seja pouco, né? Porque o conhecimento é uma coisa gigante, né? Não dá para dizer o que é mais importante, o que é menos importante. Quando o Vitor falou assim de função social da escola, eu acho que a escola por si só, quando ela passa a ser política pública universal, ela já tem uma função social gigante, né? Dizer que a escola, ela é para todo mundo, não importa a idade, não importa onde seja, não importa o nível de escolaridade, independente da etapa de ensino, escola é para todo mundo. E ela é pública, direito, ela né? não é gratuita, porque a gente paga por ela e paga caro por Exatamente. ela, né? Mas ela é pública para todas as pessoas. Então, só o fato dela ter surgido na Constituição como sendo política pública universal no Brasil, junto com saúde, para mim a função social dela já é cumprida dentro da própria Constituição. Mas é importante lembrar que escola é um espaço de reprodução, como Bourdieu falava, né? Exato. Bourdieu dizia, a escola reproduz o machismo, reproduz a luta de classes, reproduz o feminicídio. O que a gente faz enquanto profissionais de educação é sermos agentes de transformação. E é para isso que vocês estão aqui, né? Porque vocês transformam o espaço que vocês estão. Eu queria escutar um pouco do projeto de vocês. Que vocês falassem um pouco desse projeto. Eu fiquei muito curioso com aquela coisa da dengue, né? Que você falou, porque a gente está vivendo uma pandemia a nível de Américas, não é? Então é um tema que... Quantos anos a gente vai voltar a falar sobre isso? Eu queria escutar sobre o teu projeto e Vitor conversa também sobre o que efetivamente estamos fazendo para transformar essas realidades. Bom, logo de cara, lembrar as pessoas que todo ano a gente tem isso, até porque biologicamente é natural. É o processo de desenvolvimento dos insetos. Tem uma época do ano que cada espécie tem uma facilidade maior de reprodução, de acasalamento e tal. A ideia, se você pegar as bases do projeto que a gente desenvolve na escola, não tem em nenhuma linha, em nenhum ponto, tem dizendo lá, acabar com a espécie Aedes aegypti. Não existe isso no nosso projeto. O que a gente trabalha é controle populacional, tá? Vamos lá. Então, controle populacional do Aedes. Do Aedes aegypti. Certo. Aí funciona assim, vamos pensar aqui agora. A gente está aqui, tem um monte de muriçoca, que pra gente é muriçoca, né? A gente está espantando aqui muriçoca. Tem um monte aqui. Para a gente é tudo muriçoca. Espantou, beleza. Não tem ninguém doente aqui, não tem ninguém com dengue, nem com zika, nem com chikungunya, tá tudo bem. A gente espantou, já era. Só que o problema é que boa parte daqueles que estão ali são Aedes aegypti. E como não tem ninguém contaminado, não vai ter uma pequena epidemia ali. Aí quando aparece uma pessoa contaminada com dengue, pum, uma epidemia, entendeu? E dentro de Brasília Teimosa não é diferente de outros bairros. Tem muito ponto, tem muito foco de contaminação e tal. E para todo mundo é tudo muriçoca. Em todos os bairros, tudo muriçoca, só muriçoca. A gente espanta, tange. Então, na verdade, é o ser humano que contamina o mosquito da dengue. Né? Em parte. Boa. E desenvolvendo esse trabalho lá na nossa comunidade, a gente descobriu um segundo inseto, que é o Aedes albopictus, que também transmite dengue, também tem lá. Antes, o albopictus era mais de uma região mais assim... Quando você fala gente, você fala escola. Isso, dentro da nossa escola, a gente faz a pesquisa com a coleta da comunidade, né? E dentro da escola,
que a gente fala, quando a gente fala de escola, o material que a gente conseguiu da comunidade, a Sim. gente encontrou o albopictus, entende? E é uma segunda espécie que também causa dengue, né? Também transmite dengue. E assim, na nossa cabeça, né, a gente pensava, poxa, que novidade, mas depois a gente procurou alguns, por exemplo, a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, e a gente descobriu que já está, o albopictus já está muito inserido dentro das comunidades aí, já está de boa, a casa já é dele, entendeu? Foi É, bem acolhido. muito, tendo em vista o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Nós como sociedade, a gente já acolheu ele muito Como bem. bons brasileiros e brasileiras, acolhemos. Acolhemos uma espécie que nos transmite doença, maravilha. E assim, ele era mais de região rural, mais de mata e tal, a região do albopictus era essa, só que agora a gente já, Interessante. graças a essa nossa invasão, aí ele já está Na zona urbana também. tá com a gente agora. Claro. E a gente descobriu isso dentro da escola, a gente nunca tinha visto. O último artigo publicado foi o pessoal da Fiocruz que fez, me mandaram esse artigo, professora Maria Alice Varjal, um beijo grande se ela estiver me ouvindo, muito obrigado pela ajuda que a senhora nos deu, foi muito valioso para a gente, nosso conhecimento que a gente adquiriu com a senhora. Se não me falha a memória, foi de 2008, o último artigo que tem que albopictus aparecia em Brasília Teimosa. E a gente descobriu agora em 2022. A gente encontrou uma quantidade até relevante de albopictus dentro do Brasília Teimosa. Está fotografado, tudo guardado dentro da nossa comunidade, para você ver como está a situação assim, em relação à variabilidade de espécies agora. Não, então não é suficiente tu fazer o projeto, tu traz a Fiocruz também para discutir. isso é muito bacana, porque é mostrar que a escola ela é esse campo de essa porta aberta para outras instituições, não é só a instituição escolar, não é trazer a pesquisa, é trazer a extensão, é para além do ensino, né? Claro, é importantíssimo, né? Até romper algumas barreiras pequenas, né? Primeira barreira o muro da escola, que a escola não pode ficar só do muro para dentro. A gente faz ciência do muro para fora também. Sim. E outra barreira é que os estudantes comecem a conhecer esse tipo de pessoa que eu digo, é o pessoal das universidades federais. Por que isso? Eles estão vendo que são pessoas normais. Estão vendo que são doutores, são pessoas normais, que chegam, que conversam, que riem, que participam dos nossos trabalhos, que se divertem com a gente, com as ideias que a gente tem lá na escola, que algumas ideias são bem absurdas de trabalhar, mas que eles riem com a gente e Agora, tudo flui muito bem. O que é interessante, desculpa, Daniel, Não, porque a gente tem pouco tempo, eu tenho que ficar perguntando mesmo, à vontade. mas a João Bezerra é uma escola técnica hoje, não é? E uma escola técnica de que cursos, Daniel? Curso de gastronomia e técnico em alimentos também. O que eu acho muito bacana é você estar em gastronomia e técnica em alimentos e você estar falando sobre saúde. Então, não importa se a gente está no propedêutico, se a gente está no português, matemática, história, geografia, se a gente está no ensino técnico, não existe esse muro que separa a gente na escola, não é, do entorno. E essa preocupação com o entorno, ela tem que ser real. Isso dá resultado para a escola, isso anima a garotada na escola. Como é que é essa relação dos estudantes e das estudantes com o projeto? Olha, eu vou te responder te fazendo outra pergunta, tá? Você é um estudante, você vê a Fiocruz entrando na tua escola e tu vê a Universidade Federal ficando sabendo dos projetos que são desenvolvidos e já te traz outra ideia para trabalhar com o oceano. Tu vê que a tua escola está sendo inserida dentro da Universidade Federal com um projeto parceiro. Tu tá vendo os doutores de lá vindo para a tua escola, chegando lá trazendo conhecimento, trazendo projetos, trazendo coisas, trazendo ideias para você. Como é que você se sentiria como estudante numa escola dessas? Rapaz, depende da escola que eu tô, né? Como é que eu me sentiria com professores como vocês, né? Porque eu acho que é fazer essa diferença. Isso é muito importante pra gente. Hugo, é importante pensar o seguinte, que é uma escola técnica, mas nem todos os estudantes estão interessados naquele curso específico. Porque a gente sabe que escolas técnicas, elas são melhor estruturadas, elas têm mais recursos, né? Enfim. Então, há muitas pessoas, muitos estudantes, que eles veem ali como uma forma até mesmo de ascensão social, então, pelo menos de uma porta, né, de um caminho, uma ponte, melhor dizendo, para uma universidade. Então, muitos estudantes escolhem a escola, mas não necessariamente o curso que é o atrativo. Então, é extremamente importante que a escola ela ofereça um leque variado de opções para as demandas que os meninos têm, né? E não necessariamente apenas relacionado aos cursos que a escola técnica oferece. Perfeito. A escola técnica João Bezerra, onde eu trabalhei até o ano passado, onde Daniel trabalha hoje,
ela é uma escola que, quando eu cheguei lá, eu logo entendi que ela tinha uma pegada muito voltada para a educação ambiental, porque tem outros projetos também lá Até para onde a voltados para escola isso. está, né? Onde ela está Exato, localizada. perfeito. Aí, de certa forma, isso dialoga um pouquinho com o trabalho que eu desenvolvi lá, porque a comunidade da Brasília Teimosa, que fica localizada aqui na zona sul daqui do Recife, ela é um espaço é um espaço aterrado, onde antes era um alagado, né? E ela está localizada em um triângulo, né? Você imagina a Brasília Teimosa, se você vê o mapa, você vai ver que ela parece um triângulo, quase equilátero. De um lado, você tem a avenida cortando, né? Que liga a Alpina. No lado à direita seria o mar, no lado à esquerda é o mangue. Então ela é uma escola, uma península, né? Ela se Uhum. projeta Sim. e ela se espreme entre o mar e o mangue. Então imagina o potencial que esse local tem para se explorar questões vinculadas à educação ambiental, não só isso extrapola a biologia, né? Não apenas. Então você, por exemplo, Daniel tem esse trabalho excelente com a Aedes aegypti, mas existem outros trabalhos lá na escola que trabalham com as marisqueiras da comunidade, Uhum. né? Eu, ao longo de 3 anos lá, desenvolvi um trabalho que era tentando investigar o patrimônio cultural daquela comunidade. Porque vale dizer que eu não sou daqui de Pernambuco, e a primeira vez que eu pisei efetivamente na Brasília Teimosa, a primeira não, vamos lá, a segunda vez que eu pisei na Brasília Teimosa foi quando eu fui me apresentar à escola, então eu não conhecia nada lá. Mas eu sempre, né, eu já sabia que tinha uma história muito particular naquele bairro. E aos poucos eu fui descobrindo e fui percebendo o quanto aquela região é uma região extremamente interessante, rica, diversa, né? E eu não percebia, Hugo, esse olhar curioso que eu tinha para a comunidade, eu via exatamente o oposto nos estudantes, enxergando como um local precário, um local desinteressante, um local sem, enfim, sem muitas áreas de lazer, sem muitos atrativos culturais. E não só percebi, como percebi, assim, tive impressões, eu vi escritos isso, o trabalho dos meninos mostravam isso. Então, o projeto que eu quis apresentar lá de investigação do patrimônio cultural foi no sentido de querer reverter um pouco, ressignificar o olhar do estudante, daquela comunidade, de comunidades vizinhas também, porque ali a gente tem estudantes também das áreas adjacentes, como ali a comunidade do Bode, né, a Beira Rio, Encantamoça também, né, até mesmo Pina Boa Viagem, de vez em Isso quando na João aparece. Bezerra, você fala. A João Porque Bezerra, o Camões já tem uma outra pegada, né? Camões ali ele é pro pessoal atende o pessoal da Brasília. isso. Eu atualmente eu trabalho no Luiz de Camões, Hugo, mas eu tô lá, o quê? 2, 3 meses, né? Entendi. Então a tua Então, experiência é, maior é a da João Bezerra mesmo. eu tô aqui para contar um pouquinho da experiência no João Bezerra. Agora, já respondendo a sua pergunta, eu já digo logo. É, o Luiz de Camões, ele é uma escola de ensino fundamental. Uhum. E é a única escola pública de ensino fundamental da Brasília Teimosa, que inclusive é um bairro com várias escolas, né? Uma característica bastante particular da Brasília é a presença de escolas, tanto municipais quanto estaduais. Uhum. Do escola pública, seja município ou estado, só tem uma de ensino fundamental. Então, basicamente, todos os jovens de 11 a 14 anos vão para lá. O João Bezerra Então tu vai conhecer na Camões conhece todo mundo, todo mundo da todas as Brasília famílias. quase todo. Daqui a alguns anos, né? Ele vai Exato. estar andando na Brasília e todo mundo, professor, Não, mas professor. já é assim, não é daqui a alguns anos, não. Já acontece hoje, já. Rapaz, Já tá é, vendo? rapaz. Eu acordo, saio de casa, já tem aluno me dando bom dia. Isso não foi uma piada. Então tu mora na Brasília? Moro lá. Rapaz, então Não é é sobre exagero, isso, não, né? não é É exagero. sobre isso. Você tá na É. escola que é a tua comunidade também. Isso é muito poderoso, né? Olha, se quiser, bom, vamos desviar o assunto, mas porque veja, eu não morava lá, né? Como eu falei, segunda vez que eu pus meus pés lá foi para apresentar para a escola, porque antes eu tinha ido uma vez fui com um amigo há muitos anos num almoço na casa de não sei quem e depois nunca mais voltei. Bom, acontece que eu gostei da Brasília e o meu trabalho de investigar o bairro, não só o fato de eu estar trabalhando naquele bairro, como eu estar investigando, pesquisando o bairro, me deixou extremamente interessado e eu curti muito. Brasília é um local ótimo, cara. Brasília é um bairro muito especial para a cidade do Recife, para o estado como todo, para o Brasil, ainda digo mais, porque lá tem uma luta histórica, tem uma histórica luta por moradia,
Tem várias coisas que na Brasília é primeiro no Brasil, como, por exemplo, o Conselho de Moradores, um dos primeiros que tem no Brasil. O Colônia de Pescadores, é a primeira colônia de pescadores no Brasil. O Projeto Teimosinho é o primeiro projeto de habitação feito pela própria população. Então, um projeto popular. Tudo isso tem lá na Brasília. É um bairro extremamente interessante. Eu não sabia dessas coisas, mas eu tinha umas pistas. E eu percebi que os estudantes, tal como eu, desconheciam toda essa história. Então, a proposta era justamente investigar. Unindo a fome com a vontade de comer, em determinado momento eu resolvi me mudar para Brasília, que eu passei a gostar tanto que eu fui para lá. Então não foi só para ficar pesquisando, mas a pesquisa, uma coisa levou a outra. Ajudou, basicamente né? é isso, né? E a Brasília é esse espaço que padece ainda de algumas coisas, inclusive é bom destacar, a gente está passando por um período de bastante violência lá, as autoridades precisam olhar com mais cuidado para aquela área. Esse ano está um pouco complicado, mas é um espaço excelente e você pode ter certeza, quando você pergunta para um morador da Brasília se ele quer sair de lá. Ele não quer não, ninguém quer sair da Brasília. Eu moro lá, mas eu posso dizer que eu tive sorte de arrumar casa, porque é muito difícil de arrumar casa lá. No caso, foi uma confluência de fatores por conseguir. Mas eu vejo outras pessoas buscando, as pessoas não encontram. Tu quer sair da Brasília, Vitor? Não, no momento não. Ah, tu mora na Brasília também? Não, moro no bairro vizinho. Certo. Mas já tá de olho na Brasília. Moraria na Brasília. Brasília é um bairro muito bacana mesmo. Tem muita coisa. Minha esposa vira e mexe, vai na escola, né? E ela percebe que na Brasília é um bairro que você muitas vezes não precisa nem sair para fazer a maior parte das coisas. Pagar conta, dá para pagar da Brasília. Claro. Comprar roupa, tem loja de roupa, comer, tem um monte de restaurante lá. Então não precisa sair muito, não. Só para uma coisa nova e tal, você sai. Mas a Brasília tem muita coisa mesmo, verdade. O que o Vitor pontuou aqui, eu assino embaixo, é isso mesmo. A gente acaba, essa coisa da escola, a gente acaba vivenciando a comunidade como um todo, né? Porque na minha vida enquanto professor, todos os meus serviços sempre foram ao redor das escolas que eu trabalhava. Até por uma outra discussão que é a precarização do trabalho, né? A gente trabalha tá tanto tempo ali que acaba que a gente tem que fazer tudo no entorno mesmo. Mas a gente vivencia isso, porque os pais e mães dos nossos estudantes e das nossas estudantes que acabam atendendo às nossas necessidades de serviços, né? Do que a gente precisa, tá tudo ali. E não é só isso, né? Os laços que se fazem também ao redor da escola, que é importante quando a gente fala sobre função social, é da gente entender que professor é para a vida toda, né? Desculpa, eu me esqueci de dizer que você fez uma pergunta anteriormente, né? Mas tem um traço interessante, eu gostaria de destacar, que é o seguinte, que a Escola João Bezerra, depois que ela virou escola técnica, tem a ver com a nossa discussão, tá? Não tô voltando no assunto. Não, aqui a gente conversa sobre tudo. Circulando sobre o assunto. Tô fazendo um circo. Pode circular aqui também, não tem problema não. O João Bezerra hoje, a João Bezerra, né? É uma escola, por ter virado escola técnica, que não atende só a comunidade, diferente do Luiz Camões, por exemplo. O Luiz Camões, 99% é da Brasília, tem uns perdidos que vem dos bairros vizinhos ali. Já a Escola João Bezerra, ela mudou um pouquinho o perfil do seu alunado. Claro, vem gente de fora para fazer um curso que só tem lá. Exato, vem muito. De Jaboatão, tem vários alunos de Jaboatão, que é só pegar a reta, né? Tu chegar lá em Piedade também. Tem gente que vem de Paulista, né? Já tínhamos de Igaraçu, enfim, da própria Recife, né? Tem Itamaracá, tem um rapaz de Itamaracá lá. É mesmo. Longeão, né? Pois é. Isso muda a configuração do alunado. E aí, eu penso que antes era importante você fazer trabalhos ligados à comunidade justamente para criar uma esfera de pertencimento do aluno. Para ele entender que a escola ela não está isolada do seu entorno. O sonho do Daniel é criar os laboratórios. O meu sonho não sei ainda materialmente dizer, mas é criar uma escola completamente conectada com a sua comunidade. Né? Eu enxergo E como fazer isso agora que a comunidade não é mais na península, né? A comunidade agora não tem fronteiras, né? Já atende estudante de toda a região metropolitana, digamos assim. Aí qual é o pulo do gato aí? Antes, os estudantes eram majoritariamente dali. Vamos criar uma área de pertencimento. Agora, boa parte não é dali. Então você precisa, de certa maneira, criar um vínculo daquele estudante que vem de uma outra região com a comunidade, para ele mostrar que ali naquela comunidade, o que tem naquela comunidade de interessante, como ele pode aproveitar aquilo para a sua formação, e ao mesmo tempo mostrar para ele
Que muita coisa que tem ali tem lá na casa dele também. Isso. Então o menino ele cruza a cidade toda pra vir estudar, mas ele vai ver que tem um trabalho de Aedes aegypti ali que ele tá fazendo na escola, mas é a mesma coisa que tem lá no bairro de onde ele mora. Mesmos problemas, né? É. Tem aqui, tem um problema que tem aqui em Brasília Teimosa, também tem lá em Jabotão. Exato. Tem aqui também tem em Igaraçu, tem em todo canto. Então é uma coisa que até como o Vitor colocou, Vamos ele fazer o consegue seguinte, levar. vamos falar vamos diretamente, né, ao assunto no segundo bloco, que a gente está terminando o primeiro bloco, aí a gente vai diretamente ao assunto. Vitor, fala um pouco do teu projeto, Tá bom. né, e Daniel, eu quero ouvir mais sobre, porque para além do Aedes aegypti, tu tem outras propostas, né, tá discutindo Sim. outras questões, mas vamos falar no segundo bloco, porque tem Claro. assunto demais pra gente conversar, Sim. não é não? Então a gente volta daqui a pouquinho. Tá joia.